Aleluia! Você pode aplaudir ao Rei Jesus. Aleluia! Valeu, valeu. Você pode se assentar, querido, nessa noite, nesse momento. Eu tenho refletido muito, queridos, sobre viver algo novo em 2021. Mas eu falo a muitas pessoas que viver algo novo não adianta se você começar do mesmo jeito. Para viver algo novo não adianta se você começar do mesmo jeito. Sabe, pastor Germano, ele falou aqui na semana passada sobre conselhos de ouro para a sua vida. Quantos lembram? Quantos estavam aqui na semana passada? Quantos lembram o que o pastor Germano falou? Ele falou para nós a respeito de conselhos de ouro que a Bíblia tem, a respeito de chaves que o Senhor tem para nós, a respeito de direcionamentos da palavra para nós, sobre ouvir e praticar aquilo que o Espírito Santo diz ao nosso respeito ou diz para nós. Mas ele falou de uma coisa que para mim fechou com chave de ouro, sobre soltar o freio de mão e não ficar parado, mas se movimentar no reino. Quantos ouviram isso? Ou só foi eu que ouvi isso? Ninguém ouviu isso? Nem na célula? Mas sabe, queridos, Deus ele tem falado muito ao meu coração a respeito de se mover no reino, fazer a obra do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que cada um de nós temos um chamado e uma função no corpo de Cristo. Cada um de nós temos um chamado no corpo de Cristo, amém? Sabe, queridos, eu queria ler com você aqui Romanos 12, a partir do verso 4. Pois assim como em todo o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Sabe, queridos, a palavra fala que cada um de nós, mesmo no mesmo corpo, nós temos funções diferentes. Assim como o nosso corpo, cada um de nós, cada membro nosso tem uma função diferente. E sabe que o interessante na linguagem NVT diz o seguinte: somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Cada um de nós, queridos, temos um dom, temos uma função, e nos foi dada por graça de Deus. Eu queria que você guardasse isso bem no seu coração, porque muitas vezes, queridos, a gente chega numa situação, eu já passei por isso, de não saber o que fazer dentro da igreja, ou não saber o que fazer dentro do reino. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas é interessante que muitas vezes a gente se apega a essa dúvida e acaba não fazendo nada. Verdade? Sim ou não? Às vezes a gente se apega numa situação de que eu não sei fazer nada, ou eu não fui chamado para fazer nada, então eu vou ficar no meu canto aqui quietinho, e quem sabe Deus, alguém me chama para fazer alguma coisa. Eu já passei por essa situação. Mas
Eu quero que você grave bem essa parte, que fala que, tendo nós, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então todos nós temos dons, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. A gente tem falado muito nos últimos dias sobre voluntariado. E o nosso voluntariado, graças a Deus, ele tem se movimentado no reino, amém? O nosso voluntariado, ele tem feito a geladeira solidária, dia de sábado, o delivery da esperança de segunda a sábado. Quem ainda não participou disso, não sabe a equipe que é envolvida para fazer a geladeira solidária. O pessoal vai cedo para o centro de abastecimento, 9 horas retorna, depois tem uma outra equipe que vem lavar as frutas e verduras, arrumar tudo direitinho, para no final da tarde sair entregando. Nós tivemos ultimamente aqui, queridos, o Amor em Movimento, que é como se fosse o fechamento, né, das nossas ações durante o ano. Mas sabe, queridos, nós temos tantas coisas para fazer dentro da igreja, e às vezes nós não entendemos que Deus, Ele nos deu uma função no corpo de Cristo. E quando eu faço esse comparativo, sabe, com o nosso corpo humano, eu certa feita vi um médico falando que a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano. E ele falou assim, olha, se você puxar um fio de cabelo na sua cabeça, a sua pele vai esticar lá no calcanhar. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque todo o nosso corpo está em coordenação. Assim é o corpo de Cristo, queridos. Esses dias eu estava com o dedo cortado, e eu percebi o quanto é difícil você mexer as coisas com o dedo cortado. Imagine se eu tivesse sem um dedo. Quanto é difícil a gente perder a função de um dedo. E eu queria dizer para você, queridos, que no reino de Deus, no corpo de Cristo é da mesma forma. O corpo depende do olho para ser guiado, os ouvidos para ouvir. Assim é o corpo de Cristo. Isso quer dizer que cada um de nós temos uma importância aqui no reino de Deus. Cada um de nós temos a importância para o corpo de Cristo, amém? E muitas vezes, queridos, a gente tem feito como aquele servo infiel, o qual Deus, o seu Senhor entregou a ele um talento, e ele enterrou o seu talento. E ele fala que enterrou por medo. Eu queria ler com você Mateus 25, de 14 a 30. Hoje eu vou perturbar bem os meninos ali da projeção. É Edu que está lá. Porque assim como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Diga assim: o Senhor entregou aos seus servos os seus bens. O Senhor entregou aos seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Repita comigo: cada um a sua capacidade. Cada um a sua capacidade. E o que recebera 5 talentos, ele foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, ele foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
entregaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui outros 2 que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24 diz: e chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeraste. E atemorizado eu fui esconder na terra o teu talento, e eis aqui o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Porque a todo o que tem, dar-lhe-se-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Sabe, querido, essa parábola, a Bíblia fala que ela é assemelhada, o reino de Deus é semelhante a essa parábola. Deus, ele tem distribuído talentos nas nossas mãos. E eu não me eximo dessa palavra, sabe? Porque palavra boa é boa quando ela bate em você primeiro, para depois ela falar para depois você transmitir isso. Muitas vezes Deus tem colocado, queridos, talentos em nossas mãos. Ele tem colocado responsabilidades em nossas mãos. E o que é que a gente tem feito desses talentos? Ah, Senhor, mas eu não saberia o que fazer. A palavra diz que o Senhor, ele deu 11 talentos segundo a sua capacidade. Então isso quer dizer que o Senhor não vai dar nada para você, ou não vai te entregar uma responsabilidade da qual Ele saiba que você não vai conseguir cumprir. Mas muitas vezes, queridos, a gente tem se apegado em determinadas situações e a gente tem ficado na inércia. Pastor Germano falou assim: olha, é hora de você tirar o freio de mão e você começar a se movimentar. O reino precisa de movimento, queridos. A palavra diz que o reino está entre nós. Então ele só pode ser manifestado onde nós chegarmos. A gente não pode ficar parado porque nós temos a responsabilidade de manifestar o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Sabe, queridos, isso tem me confrontado muito sobre o que fazer em 2021. A gente vai começar 2021 do mesmo jeito. Tantas pessoas aí fora, elas se renderam à pandemia. Não estou dizendo para você que você tem que ser inconsequente. Eu não estou dizendo para você que você não deve se cuidar. Mas eu estou dizendo para você, e repito o que pastor Neto sempre fala aqui, que a igreja tem que ser a primeira resposta no meio do caos. Nós precisamos ser, queridos, a primeira resposta no meio do caos. E você pode começar de forma simples, sabe? Eu acho que não se falou tanto em doenças
psicossomáticas ou doenças emocionais, como se falou nessa pandemia. E eu tenho certeza que perto de você pode ter acontecido uma situação assim. Eu tenho certeza que perto de você chegou alguém triste, alguém desempregado, alguém desamparado, alguém com fome. E qual foi a nossa resposta, a sua resposta como igreja? E as pessoas nos cobram, sabe? Porque nós somos mensageiros do reino de Deus. As pessoas nos cobram porque quem conhece ou quem nos conhece fala assim: olha, ele ali é crente. Quantas vezes alguém já chegou para você, ou para alguém, ou você já foi essa pessoa, e falou assim: olha rapaz, ele é crente, eu vou colar nele ali que ele deve ter uma palavra boa para mim. Quantos já passaram por isso? Sabe, queridos, e Tiago 2:17 diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Não é suficiente falar que servimos a um Deus que cura, servirmos a um Deus que renova, servirmos a um Deus que traz algo novo, se a gente não faz nada para isso acontecer. Eu sei que Deus, ele não precisa de nós, mas ele conta com nós, conosco. Sabia disso? Porque a palavra diz que o reino de Deus é semelhante àquele Senhor. Ele entregou nas nossas mãos talentos. Ele entregou nas nossas mãos responsabilidade. Eu costumo falar que nós estamos aqui, mas não somos daqui. O nosso alvo é o céu. E quando você estiver perto de Deus, o que é que você vai querer ouvir? Servo bom e fiel ou servo mau e infiel? Aleluia. Ele vai cobrar de nós, querido, aquele talento que Ele te entregou, aquele chamado, aquele dom que Ele te entregou. Eu tenho certeza que nós temos aqui na igreja diversos dons escondidos. E Ele vai cobrar de cada um de nós: ei, aquilo que eu te capacitei a fazer, cadê você? Quantos de nós já passamos por situações de chegar na igreja, ver um irmão fazer determinada coisa e você sentir arder no seu coração de fazer aquilo, mas muitas vezes por vergonha, não, mas eu não sei como é que vai ser, você não se dispõe a fazer. O que a gente mais ouve dentro da igreja muitas vezes: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer aquilo, o meu trabalho me consome todo o tempo, a minha família me consome todo o tempo, eu sou muito ocupado. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos: quando Jesus caminhava no meio do povo, Ele não chamava aquele que estava desocupado, Ele não chamava aquele que não fazia nada, Ele chamava simplesmente aqueles que estavam dispostos. Muitas vezes eles não tinham a disponibilidade, mas eles tinham a disposição. A gente estava comentando sobre isso aqui. Muitas vezes a gente tem a disponibilidade, mas não tem a disposição. Mas Jesus chamou aqueles que têm disposição. Mas como é que eu faço se eu não consigo? Eu não sei. Eu vou te dizer uma coisa que está lá em 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque é pelo poder que se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas do que sobre mim repousa o poder de Cristo. Sabe, queridos, quando a gente tem disposição, o que basta é isso, é a gente se dispor a fazer, e a graça do Senhor nos basta.
é ela que vai nos aperfeiçoar, é ela que vai nos conduzir. Pastor Germano falou na semana passada sobre estar com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem falado para você. As pessoas têm costume de falar assim: eu senti no meu coração, algo me falou. Algo me falou. Quantos já falaram isso aqui? Olha, algo me falou que eu devo fazer tal coisa. Muitas vezes, queridos, quando a coisa é boa, quando a coisa diz respeito ao reino, é o Espírito Santo te conduzindo a fazer essa coisa. E às vezes a gente fica com o nosso coração tão endurecido e fala assim: mas sei lá. Pastor Neto fala muito assim das pessoas que falam assim: eu tenho que sentir de Deus. Segundo Timóteo 2:1, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele fala assim: meu filho, seja forte, porque seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. A gente precisa ser forte em Cristo Jesus. A gente precisa, sabe, queridos, entregar a nossa disposição ao Senhor. Como eu disse, Ele não chamou os desocupados. Ele não chamou aqueles que não faziam nada. Se a gente for olhar a vida dos apóstolos, todos eles tinham uma ocupação. Mas Jesus chamou e Ele falou assim: ei, eu estou pronto. Eu me disponho. Eu me disponho. E aí o Senhor vai falar assim: então você se dispõe, eu te capacito. Amém? Quando você fala assim: Senhor, eu me disponho, aí Jesus fala assim: então é a hora que eu vou te capacitar. Deus quer aqueles que se propõem a seguir o verdadeiro evangelho de Cristo. Aqueles que de fato entendem o chamado de Deus e decidem seguir o exemplo de Cristo, que é simplesmente seguir a vontade do Pai. Eu ouvi uma pregação esses dias, e a pessoa perguntava assim, se era pecado pedir a Deus alguma coisa. Não há pecado em você pedir nada a Deus, mas você tem que estar com seu coração convicto de que muitas vezes não vai acontecer segundo a tua vontade, vai acontecer segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Amém? Às vezes, queridos, falando em talentos, em dons, a gente está dentro da igreja e a gente querendo fazer algo que o nosso irmão faz, mas que às vezes a gente não tem essa capacidade. Eu dou meu exemplo sempre aqui. Eu tenho vontade de tocar violão, mas eu não sei tocar violão, gente. Mas tenho uma vontade grande de tocar violão, mas eu não sei. Então, Deus, Ele dá a cada um de nós, segundo a nossa capacidade, mas Ele nos capacita ainda mais, Ele nos fortalece ainda mais, Ele revela em nós a vontade de Deus. E sabe, queridos, tem uma palavra lá em Timóteo, 2 Timóteo 2:20, abre aí, Edu, para a gente ver, que fala sobre Deus, Ele nos compara a utensílios de uma casa. 2 Timóteo 2:20. Eu vou ler aqui. Abriu? Não. Vou ler aqui. Abriu? Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro nem de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. 21. Sumiu? 21. E se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. A sua vida será limpa e você estará pronta para que o Senhor o empregue, para que o Senhor da casa o empregue em toda a obra.
Vocês entenderam o que a palavra quis dizer a respeito de vasos, de utensílios? Tem versões que falam vasos, tem versões que falam utensílios. E sabe, queridos, a gente precisa apenas estar disposto a viver o Evangelho de Cristo, para que nós sejamos usados de forma honrosa. Os utensílios, queridos, eles têm, todo mundo sabe, quem é dona de casa sabe. Tem um utensílio do dia a dia, né, que você usa lá, aquele pratinho surrado no dia a dia, aquele talher surrado do dia a dia. Mas tem pessoas que têm até aquele talherzinho lá guardado para na hora que chegar alguém de diferente em casa, você apresentar algo mais bonito, né? Então é isso que a Bíblia quer dizer, querido. É que aqueles que se mantêm limpos, aqueles que se mantêm puros, Deus ele vai usar de forma honrosa na sua casa. Mas talvez até agora você não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas como assim, Diego? Como é que eu vou ser usado? Eu quero te dizer que Deus, Ele tem vontade de te usar. Ele tem vontade de te usar, sabe por quê, queridos? Se Ele não tivesse essa vontade, Ele não te chamava. Ele não te entregava um talento. Ele não entregava para você uma responsabilidade no corpo de Cristo. E eu quero entrar aqui na parte que diz que você deve servir o reino, mas servir de verdade, de coração, sabe? Com disponibilidade, com disposição. Eu queria que a Edu abrisse aí Lucas 9, 23 ao 26. E eu quero mostrar para você como é que as pessoas se dispunham, as pessoas se colocavam à disposição do reino. E em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, esse a salvará. 25. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, algumas versões falam e perder a sua alma, ou prejudicar-se a si mesmo. 26. Porque quem se envergonha de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Como eu dizia, queridos, Deus não chamava pessoas que estavam sem fazer nada. Ele chamava as pessoas, e as pessoas se colocavam à disposição de Jesus. E sabe o que é interessante? Eu queria dividir esse versículo em 3 partes. Essa palavra ela nos traz algumas condições para viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Algumas regras para aqueles que querem seguir. Essa palavra ela fala sobre disposição e disponibilidade. A primeira parte diz negar-se a si mesmo. É tão difícil a gente se negar a nós mesmos, né? Essa parte fala sobre anular as nossas vontades. Essa parte fala sobre anular os nossos desejos, como carne, né? Como homem. Essa parte fala sobre viver a prioridade do reino. Essa parte fala sobre viver aquilo que o Senhor tem desenhado para a sua vida, que muitas vezes a gente não vai entender. Essa parte fala sobre abrir mão de nosso planejamento para viver o planejamento de Deus. Amém? Muitas vezes, queridos, nós estamos presos nas impossibilidades.
algumas coisas que nós temos impostos para nós mesmos, ou algumas coisas que pessoas têm dito ao nosso respeito, e essas coisas elas têm um poder de parar as pessoas. Muitas vezes a gente olha para o nosso vizinho e tem aquele ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. É verdade ou não? Muitas vezes, e eu acho que o pior de tudo, é a gente olhar para fora da igreja, olhar para o mundo e falar assim, mas aquela pessoa está lá servindo ao mundo e está prosperando. E eu que sou servo, fiel, estou aqui. Mas eu queria te dar um conselho que está lá em Salmo 37, versículos 7 a 9. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Eu sei que é difícil esperar muitas vezes, queridos, mas nós precisamos nos conformar e nos alegrar na promessa do Senhor, aquilo que o Senhor tem dito a respeito de nós. Ei, descansa, não se enfades, descansa no Senhor, porque aquele que descansa no Senhor alcançará ou possuirá a terra. Salmo 84:10 diz: um só dia em teus átrios, em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A versão NVT diz ainda no final desse versículo: eu prefiro ser porteiro na casa do meu Deus do que viver na morada dos perversos. Você sabe o que é isso, queridos? Um dia com o Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Um dia com o Senhor é melhor você ser porteiro na casa do Senhor do que você estar enveredado na casa daqueles que a gente leu aqui, ó, que muitas vezes é legal, muitas vezes é bonito, você viajar é muito bom, você curtir é muito bom. As mídias sociais têm nos mostrado isso, né? A vida virtual tem nos mostrado isso. Pessoas que estão por aí curtindo, mas quando você vai olhar a fatura do cartão, quando chega no dia do pagamento da fatura, aí é que você vai ver desespero. Então, queridos, é muito melhor você viver como porteiro na casa do Senhor, do que você estar no meio desse povo. Então não adianta a gente ficar olhando lá para fora e falando assim, mas, sabe, às vezes a gente olha e fala assim, meu patrão é injusto, meu patrão não paga o que eu mereço, por isso que ele está enriquecendo. Se a gente for analisar direitinho, queridos, há um alto índice de suicídios em pessoas ricas, milionárias. Sabe por quê? Porque dinheiro não compra aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Dinheiro não compra nada do que o Senhor tem escrito para você. Não há preço maior do que aquele que já foi pago na cruz por sua vida, por minha vida. Não adianta a gente ficar buscando no mundo as alegrias temporâneas, as alegrias passageiras. Porque o nosso alvo tem que ser o céu, queridos. A segunda parte fala sobre tomar a nossa cruz. E talvez seja a parte mais difícil que tem. Se a gente for analisar o significado da cruz naquela época, queridos, era o pior
a pior execução que existia, a mais vergonhosa que existia. Mas sabe o que é interessante, queridos? A Bíblia diz assim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A versão NVT ainda fala assim, diariamente a sua cruz e siga-me. Quantos creem que a palavra do Senhor ela é a mesma ontem, hoje e para todo sempre? Amém? Então isso é para nós também desse tempo, queridos. A gente precisa entender que tomar a cruz é matar os nossos desejos, é matar a nossa carne todos os dias. Não nos conformar com as coisas desse mundo. Não andar nas veredas da injustiça. Matar a nossa carne, queridos, é fazer o que Jesus fez na cruz. Ele falou assim, meu Pai, se possível for, afasta de mim, mas se não, seja feita a tua vontade. E sabe, queridos, matar a nossa carne é matar as nossas vontades. Deus não nos prometeu uma caminhada sem lutas, mas Ele nos promete a vitória. Deus não nos prometeu uma caminhada sem intempéries, sem vales, mas Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. É isso que Ele nos promete, queridos. Há uma passagem na Bíblia em 2 Timóteo 2, de 3 a 5. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. 4. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, graças ao Pai. 2 Timóteo 3. Acho que o 5 faltou, né? O 5? Cadê? Eu vou ler aqui. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar ao que ele alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Muitas vezes a gente tem se envolvido com muitas coisas, com tantas coisas, mas a gente não tem seguido aquele que nos alistou, Jesus Cristo. Eu quero te falar que nós precisamos seguir a Jesus. Parte 3, seguir a Cristo em espírito e em verdade. É isso que Ele nos procura, é isso que Ele procura em nós. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Colossenses 3,17 fala em tudo, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Sabe, queridos, a gente tem que viver aqui nesse mundo, dando glória, dando graças a Deus em tudo que a gente fizer. Esses dias eu me deparei com uma situação, alguns dias atrás eu me deparei com uma situação, que depois eu parei para analisar. Eu falei, rapaz, se eu tivesse dado mau testemunho, o pastor Neto ia ficar sabendo.
E o pior não é nada, eu ia envergonhar o nome de Deus. Eu fui em determinada loja, queridos. Quando eu cheguei lá, eu fiz o cadastro, comprei o material, fui até comprando material de foi ferro. Comprei o material, daqui a pouco sai alguém de lá do almoxarifado, olha para mim e fala assim: você é da igreja de Pastor Neto, né? Eu falei: como é que tu sabe? Ele: rapaz, eu te vejo lá, viu? Aí eu falei: ufa, não estava fazendo nada errado. Mas imagine, querido, se eu estivesse fazendo alguma coisa ruim. Em primeiro lugar, Pastor Neto ia ficar sabendo. Em segundo lugar, ou em primeiro lugar, eu estaria envergonhando o nome de Deus. Em segundo lugar, ia chegar aos ouvidos de Pastor Neto. A gente tem ouvido muito em 2021, pelo menos eu tenho visto, e olha que eu uso pouco as redes sociais. Eu queria chamar o pessoal do louvor, que a gente já está encerrando aqui. Uma frase que diz assim: seja a melhor versão de você mesmo. Quantos já curtiram essa frase no Instagram? Fala a verdade, para levantar a mão. Os coaches da vida estão dizendo aí, né? Seja a melhor versão de você mesmo. Mas eu quero te dizer que há algo errado nesse pensamento, queridos. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, se enganoso é o coração do homem, e a gente for a melhor versão de nós mesmos, a gente só vai exalar cheiro de carne. A gente só vai exalar nossas vontades, a gente só vai exalar os nossos desejos. E eu quero falar para você, querido, seja a melhor versão de Cristo nessa terra. Seja a versão de Cristo nessa terra. Busque viver aquilo que o Senhor tem para você. Busque viver aquele talento que o Senhor tem te entregado. Busque viver os dons daquele que tem te alistado. E eu quero aliviar para você aqui nesse final. Porque é uma coisa que muitas vezes é difícil de ouvir. Negar a si mesmo é difícil de ouvir. Tomar a cruz é difícil de ouvir. Sabe, mas eu não estou com vontade de ir para o culto hoje. Eu podia ficar em casa assistindo minha série. Eu podia ficar em casa assistindo meu futebol. Eu podia ficar em casa jogando, sei lá o que você joga. Free Fire? Fala-me. Eu estava comentando com os meninos ontem a respeito de uma pessoa do Instagram, que para você ver como é que essa geração está ansiando, está buscando a manifestação dos filhos de Deus. Um cara que não é crente, ele é um delegado da Polícia Civil em São Paulo. Ontem ele postou a respeito de casamento. Alguém perguntou para ele e falou assim: eu sou casado há mais de 10 anos. Reconheço que o meu marido faz tudo para me fazer feliz, mas eu não amo ele. Não amo mais ele, ó. Eu não amo mais ele. Aí ele respondeu, ele falou assim: você sabe que amor é uma atitude? Que amar é uma atitude? Ele fala muito sobre alguns assuntos polêmicos de hoje em dia, de pornografia, de casamento. Hoje ele falou sobre videogame, sobre jogos, né? Alguém perguntou a ele assim: ô delegado, o que é que o senhor acha sobre jogos? Ele falou assim: os jogos hoje em dia têm sido o maior mal da juventude, porque tudo que vicia é impróprio. Às vezes a gente tem vivido vícios na nossa vida.
Mas eu quero te falar uma coisa, querido, uma palavra que resume tudo, talvez tudo que a gente falou aqui. Provérbios 3, a partir do verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Posso ouvir um amém? Então é por isso que eu digo para você, queridos, não seja a sua melhor versão. Seja a versão de Cristo para essa terra. Seja a versão de Cristo para a sua casa. Seja a versão de Cristo para a sua família. Seja a versão de Cristo em todas as suas relações no trabalho. Seja a sua versão de Cristo em todos os seus relacionamentos. Seja na amizade. Seja a versão de Cristo na sua vida. E sabe qual é o resultado de tudo isso que a gente falou aqui? Se você mortificar a sua carne, se você abrir mão dos seus desejos, se você decidir viver o entendimento, o seu coração no Senhor, está lá em Mateus 6, 31 a 33. Às vezes a gente está tão enrolado nas preocupações da carne, da vida, do dia a dia. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou o que nós havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celeste sabe que você, ou que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu o que é buscar primeiro o reino de Deus? A gente fala muito sobre prosperidade. Tem pessoas pregando aí fora que prosperidade é riqueza, mas prosperidade é ausência de necessidade. E por que a Bíblia fala isso, queridos? Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa beber, Deus sabe que você precisa vestir, mas Ele fala: ei, busque primeiro o meu reino, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. E sabe por que busque primeiro o meu reino? Porque fala lá em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, queridos, não pode ser baseado naquilo que Ele nos dá, sabe? Comida, bebida, Ele já nos dá. Mas Ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu queria te encorajar nessa noite a você pensar quais são os seus projetos para 2021. Será que 2021 realmente você quer viver algo novo, como a gente cantou aqui? Será que 2021 você quer de fato viver o algo novo do Senhor para a sua vida? Será que em 2021 você quer realmente ser a versão de Cristo para essas pessoas que estão te olhando? É chegado o tempo, queridos, de colocar a nossa disponibilidade, os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos entregou, à disposição do reino. É chegado o tempo, queridos, em que cada dia mais as pessoas vão procurar a igreja, cada dia mais as pessoas vão procurar você, e você precisa ser aperfeiçoado. É isso que a palavra fala. Mas primeiro você tem que se disponibilizar, você tem que estar disposto a mover no reino. Não adianta você dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, mas as pessoas vão procurar você, e muitas vezes elas vão colocar à prova
tudo que você fala. Sabe o que é mais interessante, queridos? A Bíblia diz que dentro de nós fluiriam rios de águas vivas. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar ligado na fonte. Eu não sei se você já teve a curiosidade de estudar a respeito de cachoeiras. Sabe o que é interessante? Às vezes uma cachoeira que você vê tão grande em algum lugar, ela vem de uma fonte tão pequena que você talvez nem percebesse que existia. Mas é uma fonte que flui água 24 horas por dia. E é isso que Deus tem disposto para nós, queridos. A palavra diz que fluirão de nós, de dentro de nós, rios de águas vivas. E esse é o desejo do Senhor. E essa é a verdade que o Senhor tem para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Deus, Ele é Deus de promessa, queridos. Eu tenho falado muito que Deus, Ele não quebrou a sua aliança com o homem. Mas muitas vezes o homem tem quebrado o elo, quebrado a aliança de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Fique em espírito de oração, querido. Abra o seu coração. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Antes da gente cantar a outra parte, eu queria convidar você, aquele que entendeu essa palavra nessa noite. Se você quiser, você não precisa sair do seu lugar, mas levante a sua mão. Aquele que entendeu que tem um chamado do Senhor, aquele que entendeu que o Senhor é aquele que capacita, aquele que entendeu que o Senhor é aquele que supre todas as suas necessidades, aquele que entendeu que basta se disponibilizar, que basta estar à disposição do reino, aquele que entendeu que o Senhor tem algo novo para você nesse ano, querido. Se você entendeu, eu quero que você levante a sua mão nessa noite. Se você entendeu que você precisa de viver algo novo em 2021, se você entendeu, querido, que muitas coisas vão acontecer para tirar você desse propósito, muitas coisas vão acontecer para tirar você do foco, mas a nossa alegria vem do Senhor. Devemos elevar os nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não, Ele não é homem pra mentir, querido. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor vai cumprir na sua vida. Aquilo que Ele tem escrito ao seu respeito vai se cumprir. Aquilo que um dia Ele plantou no seu coração vai se cumprir. Aquilo que um dia você sonhou para a sua vida, Deus vai confirmar no teu coração e isso vai se cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Nós cremos, Senhor, na tua palavra, Pai. E eu sei que muitos assim, Senhor, nessa noite, levantou a mão dizendo: Deus, eu quero estar disposto ao teu reino. Colocamos a nossa disponibilidade em Ti, Senhor. Colocamos a nossa esperança em Ti. Os nossos planos, Senhor. Deus, eu quero colocar, Senhor, nas Tuas mãos cada homem, cada marido, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos entender, Pai, o nosso verdadeiro chamado nas nossas famílias, nas nossas casas. Ó Deus, eu quero colocar em Tuas mãos cada esposa, Senhor, cada mulher, Pai, que elas entendam o verdadeiro chamado da esposa dentro do casamento. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar o coração de cada filho, Deus. Nós não aceitamos dentro da igreja pais contra filhos, filhos contra pais. Nós não aceitamos dentro da igreja, Pai. Eu sei que tudo pode passar, que as coisas desse mundo, as falas desse mundo podem mudar, mas a Tua palavra não muda. E a Tua palavra diz que o Senhor tem para nós bênçãos celestiais. Bênçãos celestiais, Deus. Começa a mudar o quadro das famílias da Tua igreja, Pai. Aquelas que estão precisando, Senhor, de mais de Ti. Oh Deus, começa a despertar a mente dos nossos jovens, Pai. Despertar o coração doador, Senhor, o coração servidor, Pai. Tu és Deus de aliança, Tu és Deus de promessa. A Tua palavra diz que eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, aquele que abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. E nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir o Teu chamado, Pai. Tu és Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. A Tua palavra não mente a nosso respeito.